Olá, Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje a gente traz um vídeo um pouco mais falado, um pouco diferente, e também estamos num ambiente diferente, né? Dos últimos vídeos. Se vocês olharem bem, estamos dentro da nossa casinha. A nossa casinha, a nossa Kombi Home. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre campismo e viajante. Isso mesmo. Existe uma diferença muito grande entre acampar com uma Kombi e viajar com uma Kombi. Viver na estrada. E viver na estrada. Então, sem mais delongas, já vai deixando aquele joinha, se inscreve se você não é inscrito, que isso nos ajuda muito. E bora pro vídeo aí, solta a vinheta. Here we go. Então, pessoal, vamos começar o vídeo de hoje pelas principais características do campista. O campista, pessoal, ele pode levar tudo que ele quiser junto, tudo que ele tiver dentro de casa, que couber dentro da Kombi, logicamente, né? Por que isso? Porque ele vai para o fim de semana de camping, vamos dizer assim. A gente fala porque a gente fazia isso também. Começou a fazer A gente levava lona, a gente levava churrasqueira, mesa, espeto, almofada, ursinho de pelúcia, tudo que você possa imaginar. Essa é uma das principais características do campista. O campista também não se preocupa com valores, ele não tem aquela preocupação de fazer uma economia de dinheiro, ele não se preocupa em saber aonde ele vai dormir, como ele vai tomar banho, porque tem toda aquela estrutura que existe nos campings. Que geralmente ele já vai com o destino certo para ficar num camping onde ele vai ter tudo isso: banheiro, água quente, lugar para ligar uma luz. É um lugar seguro para estacionar a Kombi. Você Exatamente. Chega lá com a Kombi, já tem uma tomada para você plugar a Kombi lá, fica sossegado. Isso é muito bom. E isso é muito bom. Então é um pouco diferente do outro assunto que nós vamos abordar logo em seguida, que é viver e morar na estrada. Exatamente. O campista, pessoal, como o próprio nome já diz, ele procura sempre o camping que lhe agrada mais. Ele não se preocupa com o valor do camping, com a estrutura do camping, se o camping tem uma internet boa, se ele tem uma estrutura boa para acampar, enfim, passar aquele período ali. Exatamente. É diferente porque o campista, assim como a gente já acampou várias vezes também, antes de sairmos viajar de Kombi, definitivamente, a gente escolhia o camping, acertar o valor ali, X por pessoa, pegava a nossa Kombi, todas as nossas tralhas de dentro de casa. E mais um pouco. E ia acampar. Então nós ficávamos lá 2, 3 dias, numa boa, volta para casa, traz a roupa suja para lavar, traz toda a tralha que levou de volta, descarrega a Kombi, vem para dentro do conforto da nossa casa e vida que segue. E vida que segue normalmente.
E outra diferença também é na construção do veículo para essa finalidade, para campismo e para viagem. Para campismo, não precisaria investir assim tanto num veículo, num motorhome. Exatamente. Quando a gente começou, a gente não tinha praticamente nada. Era uma mesinha que a gente colocava lá fora, o colchão, que foi uma das primeiras coisas que a gente decidiu colocar aqui, um botijão de gás de dentro de casa. Segundo essa foto que vocês estão vendo aí agora, esse foi o nosso primeiro acampamento. A Kombi não tinha estrutura nenhuma de casinha para a gente acampar, certo? E foi para nós a melhor experiência que a gente teve em toda a nossa vida. Exatamente. Então nós começamos pelo campismo, indo em encontros de Kombis, ou até mesmo acampando nós dois, ao invés de ter a tradicional barraquinha, a gente tinha Kombi para dormir dentro, porém com quase nada, que nem ele falou aí para vocês. A gente não tinha quase nada, conforme vocês vão poder vendo aí nas fotos. Mas a gente já acampou bastante de barraca também. Sim, a gente já acampou bastante de barraca. A gente está falando da experiência com a Kombi, né? Certo? Então, nossos primeiros passos com a Kombi foi sem nada dentro. O que, para quem estiver montando ou tiver ideia de montar uma Kombi Home, é a melhor coisa, sabe por quê? Porque a metade das coisas que você acha que você precisa, você não precisa. A nossa ideia, a gente queria botar a casa dentro da Kombi, né? A ideia, eu olhava a Kombi assim, imaginava uma casa, como se fosse a nossa casa aqui, permanente. E só que na teoria é uma coisa, na prática já é bem diferente, né? Exatamente. A gente não consegue colocar assim, literalmente, uma casa confortável aqui dentro, que nem a gente tem. Então, pessoal, agora a gente vai falar as principais características do viajante, aquela pessoa que realmente vive o dia a dia da estrada. E como um dos pontos principais da vida do viajante, ele precisa de ter recursos. O que são esses recursos? Quanto mais autonomia ele tiver na estrada, mais fácil e prazerosa vai ser a vida dele. Exatamente. Quando a gente fala de autonomia, a gente fala principalmente da energia elétrica. Exatamente. É um dos principais pontos que a gente precisa para carregar o celular, a gente precisa para carregar o notebook, para carregar os telefones, para manter nossos alimentos e carne refrigerados, né? Enfim, a energia elétrica é um ponto muito importante para quem vive na estrada. Exatamente. Outro ponto também é o planejamento financeiro. A gente tem que controlar os gastos. A gente não pode estar todo o tempo em camping. A gente tem que controlar muito bem os gastos quando a gente vive na estrada. Exatamente. Quando a gente diz controlar os gastos, a gente está falando em procurar lugares Mais em conta. mais em conta, o camping se tornar uma das últimas saídas, né, para o dia a dia. Exatamente. Muitas vezes a gente dorme em postos de gasolina, dorme na rua, ou a gente procura um ponto de wild no aplicativo, né? Isso tudo também demanda tempo. Às vezes a gente tem que planejar antes. A gente tá chegando num determinado lugar, a gente já tá olhando para ver as possibilidades que a gente tem naquele lugar para se colocar. E muitas vezes a gente encontra o lugar, mas depende da nossa estrutura. Aí entra uma diferença do campismo. Exatamente. E para os viajantes que criam conteúdo, que precisam postar conteúdos na internet, principalmente vídeos, que nem a gente tem o canal aqui que a gente divulga para vocês os nossos conteúdos, é de suma importância a gente conseguir e pensar também numa internet. É muito importante isso na estrada. E não só para isso também, para a própria segurança. Às vezes você quer falar com a sua família, dar um feedback de onde vocês estão, e o viajante tem que se preocupar com isso também. Coisa que quando a gente
só acampava, a gente se a gente, preocupa. a gente tentava fugir da internet, né? Exatamente. Aliás, tem várias coisas que a gente se preocupa. A gente se preocupa com se vai ter um lugar pra gente tomar banho ou não. A gente se preocupa com a roupa que tá acumulando ali suja, porque a gente não tem como lavar. Então tem várias diferenças que a gente sentiu assim na pele quando a gente saiu do campismo para viver a realidade da estrada. Muito importante falar que com o clima também, porque a gente já chegou a ficar... a Mel tinha lavado em Tramandaí a roupa Isso. inteira que a gente Aqui, tinha ó, na à mão. Uhum. A gente pegou um temporal gigantesco. Para vocês terem uma ideia, destruiu o nosso toldo, tá? E molhou todas as roupas novamente. Não deu tempo de tirar a roupa. Infelizmente, Exatamente. foi muito forte o temporal. E no outro dia a gente já tinha marcado ponto pacífico, a gente vai sair daqui, a gente vai seguir viagem em direção a Santa Catarina. Então o que que a gente precisou? Arrumar um local que a gente pudesse secar essas roupas. Botar essas roupas a lavar de novo. E muitas vezes a gente aprendeu isso na estrada. Muitas vezes é mais barato você pagar uma lavanderia para lavar e secar suas roupas do que pagar um camping. E foi o que a gente fez na maioria das vezes. Exatamente. Porque ou a gente ia para um camping para ter a estrutura ali para mim poder estender roupa, porque na rua não tem como estender roupa. Muitas vezes um posto de gasolina também não tem como você botar um varal lá fora e colocar sua roupa estendida lá, não tem como. Não que a gente nunca tenha feito. É, a gente já fez, mas é pouca coisa, né? Uma meia, uma coisa, uma toalha para secar e tudo É só bem. os miúdos. É, isso aí. Então o que a gente pensou? A gente vai ter que ir para outro camping para poder lavar todo de novo essa roupa que tinha caído no chão, virou uma coisa assim horrível, e estender. Aí a gente pensou, pá, mas quanto será que custa pra gente ir numa lavanderia, lavar essa roupa, que também não era assim muita coisa, e secar? Então ainda acabou nos custando muito mais barato a gente ter procurado uma lavanderia, lavamos a nossa roupa, já secamos e saímos com ela limpinha, cheirosinha. Para vocês deu terem tudo uma certo. ideia, aqui na nossa região, onde a gente passou até agora, os campings custam em média de 30 a 35 reais por pessoa. Isso dá em torno de uns 70, vamos botar uns 75 reais, tá? 75 pila que a gente chama aqui, Isso. tá? Pro casal, certo? Por dia. Isso, pra gente lavar e secar 10 quilos de roupa, a gente pegou geralmente na estrada por 30 reais. 28, mais Já barato, chegou a pegar 25. até 25 reais pra... Isso. Poxa, dá pra lavar todas as nossas roupas e secar todas as nossas roupas pela metade do preço. E a gente não precisa pagar. Porque lá no camping a gente ia ter que lavar toda a roupa novamente e botar ela secar tudo. Em 2 dias ela ia secar, né? Acredito, mais ou menos ela ia demorar uns 2 dias para secar. Então a gente teria que pagar 2 diárias, né? Então isso é uma São dica para você aí. coisinhas que o viajante vai E isso tem que fazer, né? isso tem que se atentar, porque senão você acaba gastando um dinheiro que não precisaria. E esse dinheiro faz falta nos dias que você quiser comer fora, que você quiser ficar Aproveitar um pouco. ficar um fim de semana num camping mais bem estruturado, bacana, com o pé na areia, que a gente chama aí, Exatamente. que fica na beira da praia, entendeu? Então, para esse tipo de coisa, a gente usa o dinheiro que a gente economiza. Então, pessoal, antes de pegar a estrada para viver uma vida nômade aí, que a gente chama, você precisa entender qual é e qual vai ser o seu estilo de viagem. Existe, como a gente chama, da viagem lenta e a viagem mais rápida, né? Então você vai entender a principal diferença entre essas duas modalidades. Então, a viagem lenta, a gente vai ficando um maior tempo em alguns lugares. Então a gente chega no lugar, gostou do lugar, é seguro, a gente conseguiu se instalar bem, tem uma estrutura boa ali pra gente, a gente fica ali mais tempo. Então, uma viagem mais lenta é a gente chega num lugar, gostamos do lugar, tem uma boa estrutura, atende às nossas expectativas, a gente fica um pouco mais de tempo, né? Às vezes a gente fica 1 dia, 2 dias, 3, até 4 dias num lugar, como já aconteceu da gente ficar, né? Sem pressa de sair.
E é muito importante falar que a viagem lenta ela se torna muito mais barata. Então a viagem lenta funciona dessa forma, para que a gente economize mais em gasolina, né, em desgaste do automóvel, e a viagem, a vida na estrada se torne um tanto quanto mais barata. E mais prazerosa também. Exatamente, porque você acaba aproveitando muito mais os lugares por onde você passa, né? Exatamente. Cada dia é um quintal diferente, um quintal novo. Já a viagem rápida vai ao contrário de tudo que a gente falou antes, né? A pessoa, o viajante, o nômade, na verdade, vive na estrada, fica no máximo 1 ou 2 dias em cada lugar e já segue viagem, faz longas distâncias em apenas um dia. A gente esqueceu de falar que antes na viagem lenta que a gente tenta viajar no máximo de 100 a 120 km quando a gente anda, né? No máximo 200 km num dia. Isso aí. Já a viagem rápida não. Como nós temos o casal de viajante aí, o Otaviano e a Vanessa aí do canal Vivendo o Mundo Afora, que eles andam muito, eles estão sempre na estrada, eles ficam um dia num lugar e já andam, um dia no outro já andam mais 500 km, 600 km, 200 km. Então esse é um estilo de viagem mais cara, porque você vai andar mais, consequentemente vai gastar mais combustível e vai ter um desgaste maior do seu carro, né, da sua Kombi. Exatamente, e não é o nosso caso, quanto mais economizar, melhor. Então esses foram os dois estilos de viagem, lenta e rápida, né? A gente gostaria de falar isso para que vocês entendam qual é o seu estilo de viagem. Se você quer conhecer mais os lugares ou se você quer percorrer um tempo menor, maior número de lugares, né? E acho que basicamente é isso. Exatamente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo possa ter esclarecido um pouco aí das diferenças de campismo para viajar e morar na estrada. E eu quero lembrar e falar aqui que qualquer uma das duas formas de viagem, qualquer uma das duas é prazerosa e viciante. A partir do momento que você botar o pé para fora de casa, seja no campismo, seja para viajar, você vai se apaixonar por essa vida e não vai querer mais parar. Existe um mundo magnífico lá fora, pessoal. A gente começou a viver isso e vivenciar o nosso dia a dia. As pessoas são muito solistas, muito boas. Tem muito mais pessoa boa do que pessoa ruim no mundo. Não acredite que a mídia fala, não acredite no que a mídia fala. Isso é sensacionalismo. Viva, seja feliz e conte conosco para poder ajudar e querer o bem de vocês. A gente torce para encontrar cada um de vocês na estrada aí. Exatamente. Um dia, quem sabe, a gente se cruza por esse mundão afora. Exatamente. E vamos falar que hoje a gente está com um modelito um pouco diferente, porque aqui na Serra Gaúcha tá muito frio. Tá frio, gente. Tá muito frio. E faz exatamente uns 3 dias que não para de chover. Isso aí. Certo, pessoal? Se você assistiu até agora, muito obrigado. Comenta aqui embaixo o que achou do nosso modelito aí. Pra gente saber que você está assistindo, que você está acompanhando o vídeo até o final, né? Isso. Deixa aí também no comentário qual seria o seu estilo de viagem. Suas dúvidas também. Ou alguma dúvida, alguma crítica, sempre será bem-vindo e a gente aceita assim com a maior... A gente tem recebido alguns dislikes nos vídeos aí, mas a gente não sabe o porquê. E a gente gostaria de saber o porquê. Porque a gente leva numa esportiva isso, né? Mas a gente gostaria de saber o porquê para poder melhorar, né? É lógico, a gente tem o canal. Para as pessoas que gostarem e não gostarem também. A gente também gostaria de saber por que deram dislike e não gostaram. Isso aí. Um grande beijo a vocês. Que Deus abençoe imensamente aí. E até mais.